Você já confiou tanto em alguém que jamais imaginaria ser traído? Pois é, a verdade é que a traição raramente vem de onde esperamos. Muitas vezes, os sinais estão diante dos nossos olhos, só que não sabemos interpretar. Existem padrões de comportamento que aumentam muito as chances de uma pessoa trair. E hoje eu vou revelar os 6 perfis mais propensos à infidelidade. O terceiro tipo vai te deixar de queixo caído, porque mostra que até quem parece inocente pode esconder intenções perigosas. Prepare-se, esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga seus relacionamentos daqui para frente. Primeiro perfil: o fascínio das redes sociais. Hoje, vivemos em um mundo onde a tela do celular se tornou uma extensão do corpo. Curtidas, comentários e mensagens privadas se transformaram em pequenas doses de validação, que para alguns funcionam como um vício. Pesquisas apontam que o uso excessivo das redes sociais está diretamente ligado ao aumento de conflitos nos relacionamentos. Quanto mais tempo se passa rolando o feed, mais oportunidades surgem para comparações, interações superficiais e conversas escondidas. E é nesse ambiente que a tentação da infidelidade costuma ganhar espaço. Muitas mulheres, ao buscarem atenção e reconhecimento constantes nas redes, podem se sentir atraídas pela sensação de novidade e de validação que outras pessoas oferecem. O problema é que esse ciclo cria um terreno fértil para deslizes. Flirtes aparentemente inocentes que, com o tempo, podem se transformar em traições concretas. O celular, que deveria ser apenas uma ferramenta, passa a ser uma ponte secreta para outras conexões. O que começa com um simples emoji, uma curtida em excesso ou uma conversa à noite, pode evoluir para algo muito mais sério e devastador para o relacionamento. Nesse primeiro perfil, vemos que não é apenas sobre o ato de trair, mas sobre a disponibilidade emocional e o terreno digital que se cria quando as redes sociais ocupam um espaço maior do que deveriam na vida a dois. Segundo perfil: mulheres que já pularam a cerca antes. Existe um ditado antigo que diz: quem fez uma vez pode fazer de novo. E quando se trata de infidelidade, esse ditado infelizmente encontra eco em muitas histórias reais. Pesquisas em psicologia apontam que pessoas que já traíram no passado têm 3 vezes mais chances de repetir o comportamento em relacionamentos futuros. Isso acontece porque, ao ultrapassar a linha da fidelidade uma vez, a barreira moral se torna mais frágil. O que antes parecia impensável, agora passa a ser apenas uma opção disponível, quando surgem insatisfações ou oportunidades. No caso de algumas mulheres, a experiência da primeira traição pode vir acompanhada de adrenalina, sensação de poder ou até mesmo justificativas internas como "não fui pega" ou "meu parceiro não me dá o que preciso". Essas racionalizações abrem caminho para que a traição deixe de ser um acidente isolado e se torne um padrão. O grande perigo é que, muitas vezes, o parceiro atual nem imagina esse histórico. E por trás de sorrisos, juras de amor e demonstrações de carinho, pode existir alguém acostumado a viver entre 2 mundos, o da aparência e o das aventuras escondidas. Esse segundo perfil mostra que o passado não define totalmente uma pessoa, mas pode indicar tendências que não devem ser ignoradas. Afinal, onde já houve fogo uma vez, é mais fácil que a chama reacenda. Terceiro perfil: mulheres com idades que terminam em 9. Você já reparou que quando as pessoas se aproximam do fim de uma década numérica, por exemplo, 29, 39, 49 anos, muitas começam a sentir uma inquietação diferente? Segundo estudos feitos com usuários de sites de relacionamentos americanos, mulheres nessa faixa etária tendem a ter comportamento mais reflexivo, inclusive com mais probabilidade de infidelidade. Essa idade fim de década é chamada por pesquisadores de Novi-Ender Age. Eles descobriram que há um aumento no registro de pessoas nessas idades em sites de relacionamento, sugerindo uma preocupação com o envelhecimento, com o significado da vida, com o que já foi conquistado e com o que ainda falta.
Essa angústia existencial pode levar à busca por algo novo, novas conexões, novas emoções, como uma forma de escapar da rotina ou de inseguranças crescentes. Para algumas mulheres, esse efeito é duplo. Além de sentir o peso da idade que termina em 9, vêm as expectativas sociais, mudanças no corpo, no ciclo de vida, talvez pressões para casar ou formar família, ou simplesmente refletir sobre escolhas feitas. E é nessa combinação de dúvidas, desejos reprimidos e oportunidades, facilitadas pelas redes e apps de relacionamento, que surge o risco real de deslizes ou traições. Não é uma regra, claro, mas esse terceiro perfil mostra que existe um padrão estatístico observado. Mulheres nessas idades, 9 e under, estão mais suscetíveis a comportamentos que podem ir além da fidelidade convencional, justamente porque estão passando por uma transição interna intensa. Quarto perfil: mulheres empoderadas financeiramente. A independência financeira sempre foi vista como um marco de liberdade. E, de fato, quando uma mulher conquista sua própria renda, carreira sólida e autonomia econômica, ela não depende mais de ninguém para sobreviver. Mas essa mesma liberdade pode, em alguns casos, abrir portas para comportamentos mais ousados nos relacionamentos. Pesquisas em sociologia já mostraram que quanto maior a autonomia financeira de uma pessoa, maior também a sensação de poder de escolha. Isso significa que, para algumas mulheres, a traição não é tanto sobre falta de caráter, mas sobre não sentirem que precisam tolerar situações que não as satisfazem. Elas sabem que podem recomeçar sozinhas, que têm recursos para manter a vida estável mesmo sem o parceiro, e isso reduz o medo das consequências. Além disso, a segurança que o dinheiro traz alimenta a autoestima e, em alguns casos, desperta uma curiosidade por novas experiências. Se o relacionamento atual não oferece novidade, paixão ou atenção, a mulher empoderada financeiramente pode buscar fora aquilo que sente que lhe falta, sem carregar o mesmo peso de dependência que seguraria outras pessoas. É importante lembrar, não é a independência que leva à traição, mas o modo como algumas pessoas lidam com o poder que ela proporciona. No entanto, esse perfil aparece com frequência nas pesquisas, justamente porque a estabilidade financeira elimina uma das principais barreiras que impedem alguém de arriscar uma infidelidade: o medo de perder a base de sustentação. Quinto perfil: mulheres narcisistas. O narcisismo é um traço de personalidade marcado pela busca incessante por atenção, validação e admiração. Pessoas narcisistas costumam enxergar os relacionamentos como uma vitrine onde elas devem brilhar constantemente, e qualquer situação que não as coloque no centro das atenções pode ser vista como motivo para buscar esse reconhecimento em outro lugar. No caso de algumas mulheres narcisistas, a traição não é apenas uma possibilidade, é quase uma consequência natural da necessidade de alimentar o ego. Elas enxergam a conquista de alguém novo como prova de valor pessoal, como se cada aventura fosse mais um troféu para reforçar a sensação de importância. Pesquisas em psicologia confirmam essa ligação. Indivíduos com traços narcisistas tendem a apresentar maior propensão à infidelidade, justamente porque colocam o próprio prazer e validação acima do compromisso e da empatia pelo parceiro. O que importa não é a estabilidade da relação, mas a adrenalina de serem desejadas, notadas e admiradas. Esse perfil é especialmente perigoso porque sabe manipular. Muitas vezes, a mulher narcisista é charmosa, sedutora e inteligente, mas por trás dessa máscara esconde uma insaciável fome por atenção. Para ela, a fidelidade pode parecer uma prisão, enquanto a traição surge como uma prova de liberdade e poder. Último perfil: mulheres egoístas. Em todo relacionamento saudável, existe uma palavra-chave: reciprocidade. É o equilíbrio entre dar e receber, entre cuidar e ser cuidado. Mas quando o egoísmo entra em cena, esse equilíbrio se quebra. A mulher egoísta coloca suas vontades sempre acima das do parceiro. Para ela,
O relacionamento existe enquanto satisfaz seus interesses, sejam eles emocionais, sociais ou até materiais. Quando algo não a agrada, em vez de dialogar ou buscar soluções, ela pode simplesmente procurar em outro lugar aquilo que deseja. Esse perfil costuma encarar a traição não como uma quebra de confiança, mas sim como um direito. Afinal, na sua visão, ela deve ser sempre atendida, sempre desejada, sempre colocada em primeiro lugar. O parceiro, nesse contexto, acaba reduzido a um coadjuvante. O mais perigoso é que muitas vezes o egoísmo não aparece de forma explícita. Pode estar disfarçado em pequenos gestos de manipulação, chantagens emocionais ou até mesmo na indiferença diante das necessidades do outro. Com o tempo, o relacionamento vira um campo minado e a traição surge quase como consequência natural dessa postura centrada apenas em si mesma. Esse sexto e último perfil mostra que a infidelidade não nasce apenas da falta de amor, mas da incapacidade de abrir espaço para o outro. Onde o egoísmo domina, a lealdade dificilmente sobrevive. No fim, todos esses perfis revelam algo profundo. A traição não é apenas um ato físico, mas um reflexo de escolhas, inseguranças e prioridades. Seja no vício das redes sociais, nos padrões repetidos do passado, nas crises existenciais, no empoderamento mal conduzido, no narcisismo ou no egoísmo, em todos os casos há um ponto em comum: a ausência de compromisso verdadeiro. Mas aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Não importa quem seja, quando a lealdade é trocada por conveniência, o relacionamento morre um pouco a cada mentira. O que separa uma relação frágil de uma relação forte não é a ausência de tentações, mas a capacidade de dois indivíduos escolherem a fidelidade todos os dias. Porque no fim das contas, amar não é apenas sentir, é decidir, é agir, é respeitar. E é justamente essa escolha que define se um relacionamento será um castelo sólido ou apenas uma casa de cartas, pronta para desmoronar com o primeiro vento. Então, se você valoriza a verdade, se acredita que merece estar em um relacionamento onde exista confiança e reciprocidade, não aceite menos que isso. Se esse vídeo trouxe clareza para você, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas verdades. Aqui no Mente Atraente, a gente fala sobre o que muitos têm medo de expor e te mostra como se proteger, evoluir e construir relações de valor. Até o próximo vídeo.